Então, o teu comportamento de vida hoje é quem está te avaliando. Porque muitas pessoas estão lendo em você quem realmente você é. Quem você é realmente em casa, quando está só você e sua esposa. É pessoa amorosa, é rancorosa, é aquela pessoa que ninguém tem o prazer de chegar em casa para estar com ela? Ou você é aquela pessoa que, por exemplo, você passa o dia todo, seu esposo tem um prazer que, olha, meu dia tá cansado, mas chegar em casa, eu tenho alguém que tá me esperando e que ela, quando eu chego, tudo fica melhor, né? Então, assim, para que eu tenha essa estabilidade, para que eu tenha essa tomada de decisão, seja financeira ou em família, eu preciso cumprir a lei do Senhor, né? Então, eu busquei a lei do Senhor, eu já cumpri essa lei, ou seja, eu aprendi e eu cumpri. Mas eu preciso de outra coisa. Eu preciso ensiná-la, né? Mais uma vez para o 10. Porque ele já tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Quando a gente vai ver, quando Esdras está indo para Jerusalém, e ele encontra algo totalmente diferente daquilo que ele imaginava. Ou seja, o povo de Deus tinha se rebelado. Tinham feito tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer, eles fizeram. Seja em casamento, seja em tomar outras decisões. E a Bíblia vai dizer no capítulo 8 que eles rasgam as suas roupas, né? Simbolizando ali a amargura de alma que ele estava naquele momento, porque assim, não era aquilo que ele esperava. Ele pensava, será que eu vou chegar lá e eu vou encontrar um povo que vai me apoiar e nós vamos fazer algo diferente? E não foi isso que ele encontrou, né? O rei Artaxerxes está dizendo assim, ó, tudo quanto se ordenar segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de teus filhos? E de seus filhos. Ou seja, o rei na carta está dizendo, olha, Esdras, tudo quanto se ordenar aqui, segundo o mandado do teu Deus. E ele especifica, o Deus do céu. Tudo o que for mandado aqui, se faça exatamente como ele falar. Viu? Porque está dizendo, eu vou ter um Deus irado comigo, contra o meu reino, eu vou querer o Deus dos céus, o Todo-Poderoso, se irando contra mim. Isso se aplica na nossa vida. Um rei está dizendo para Esdras que eu não quero, de forma alguma, que o Deus do céu se ire contra mim. Assim como você, pai e mãe, não quer que o seu filho se ire, né? Assim como filho, você não quer que os seus pais se irem, porque há uma consequência para com isso, né? E ele está dizendo, olha, eu não quero que o Deus Todo-Poderoso ele se ire contra mim, não, porque se isso acontecer, imagina eu, um rei aqui, com meu reinado, ter o Deus dos céus que é contra mim, de forma alguma. E ele continua, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nessa casa de Deus, que não será lícito impor nenhum direitos, nem impostos, nem pedágios. Ou seja, Esdras agora tem um caminho livre. Ele está dizendo, olha, eles têm carta do rei. Esdras vai passar com sua comitiva e onde eles passarem, vocês precisam cuidar deles, atender bem. Nada de imposto. Ou seja, vai passar numa área alfandegada, passa direto. Vocês não vão ter imposto para pagar aqui não. Porque tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes. Olha que interessante. O rei não só dá para Esdras todo esse poder, essa regalia, autoridade, ele ainda dá outro mandato. Ele diz, olha, nomeia magistrados, juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, ou seja, passou do Eufrates ali, é você que vai tomar as decisões. Coloca juiz lá para cuidar do povo, coloca serviçais, e a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não as sabem, que ele faça saber. Ou seja, a Artaxerxes sabe que é a lei do Senhor, é a palavra do Senhor que tem o centro de tudo. E ele está dizendo, olha, falem dessa palavra, preguem essa palavra aqui a todos os que estão lá. E quem não conhece, a quem conhece, faça-se cumprir. A quem não conhece, ensine,
Então, nós estamos vendo aqui, né? Ou seja, lhe façam saber que eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso viver a palavra dele e eu preciso ensinar. Então são três ordens ou três características que eu preciso ter para ser bem sucedido. Na área financeira, Esdras está aqui, com o próprio rei lhe dando carta branca. Na área espiritual, ele está indo lá, não só vai adorar a Deus, como também vai ensinar, e quem não souber ainda vai ter que aprender, ou seja, ele vai ensinar também, né? Então, para ensinar a Israel os estatutos e juízos, ou seja, você vai ensinar os estatutos para quem já conhece e juízos também, para que eles saibam quem é o Deus de Israel. Então a gente vê que é praticamente impossível a gente viver e a gente ensinar se nós não tivermos na nossa vida santidade. E o que é santidade, meu irmão? Santidade é ser separado. Santidade, a Bíblia diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode fazer o que quiser da sua vida. Mas a pergunta que ecoa é certo? Você pode tomar qualquer decisão da sua vida, mas você precisa de sabedoria. Porque tomar decisão é fácil. Mas, irmão, você está dizendo que tomar decisão é fácil? É muito fácil. O difícil é tomar a decisão certa. Porque toda decisão que você toma na sua vida, do pequeno ao mais complexo problema, ela tem consequências. Sejam coisas boas ou não, né? Então, eu preciso praticar. E você já percebeu que quando você pratica algo, você fica bom naquilo? Né? É interessante isso, porque assim, o aprendizado, o conhecimento, se transformar em sabedoria, eu preciso passar por aquilo. E algumas coisas, por exemplo, a questão do ensinamento, né? Para buscar a lei do Senhor, eu preciso buscar, eu preciso estudar todos os dias, aprender mais do Senhor. Como é que você está no negócio, você que está na sua empresa hoje, você está no negócio e não conhece a história da empresa? Você precisa conhecer, porque é dali que vem teu sustento. O básico de tudo, eu vou receber alguém para fazer uma entrevista de emprego, ela precisa no mínimo mostrar que tem interesse em conhecer o meu negócio, né? A mesma coisa, eu preciso aplicar isso aqui na lei do Senhor. Então, se a pessoa ela realmente quer ter intimidade com Deus, ela precisa conhecê-lo. Né? Então precisa buscar, precisa conhecer. Para mim cumprir isso, os estatutos da instituição onde eu estou, eu preciso conhecer passo a passo. Né? É como você chegar numa audiência, você é advogado e você vai para uma audiência, e dependendo de qual seja a causa, e você vai defender um réu. Como é que você vai defender o réu se você não conhece aquilo que a ferramenta de trabalho teu, que são as palavras, que são as leis? Né? Então eu preciso, para mim cumprir, eu preciso conhecer. E eu preciso conhecer bem. E Salmo 133, versículo 1, o salmista descobre mais uma coisa agradável. Né? Porque ele vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E isso aplica de forma geral. Ah, como é bom você ter um coração que agrada a Deus. Ah, como é bom e como é suave você ter irmãos que vivem em união. Você ter colegas que vivem em união. Você ter colegas de trabalho, de escola, que podem não compartilhar a mesma ideia, mas conseguem ter união no meio daquilo ali. E a pergunta que eu faço, você consegue fazer isso aí? Porque já trabalhei em empresas, eu lembro muito bem como é que é. E cada um, o ser humano é assim, cada um pensa diferente. Eu tenho um pensamento, você tem outro. São pontos de vista diferentes e que eu posso não concordar, mas eu preciso aceitar. Tudo que eu faço na minha vida, eu sei que ninguém vai pensar da mesma forma que eu. E às vezes, pessoas que têm umas características de pensamento idênticas, mas não o passo a passo. Então eu preciso entender, e o salmista está dizendo, olha quão bom e quão suave é que todos vivem em união. União.